Amanhã. Nós estamos numa série nova na nossa igreja que começamos a semana passada. Se você esteve aqui conosco, foi o nosso culto multicultural. Vocês que nos assistem hoje através desse canal, nós temos sempre o primeiro domingo do mês um culto multicultural, onde nós fazemos um pouco diferente. Tem a parte em inglês, português sendo traduzido, a mensagem. E a gente tem tido a oportunidade de ouvir pastores, amigos, vir e falar no nosso coração, como tivemos na semana passada o pastor Joe, que é um amigo próximo aqui da cidade de Salto São Francisco, pastor de uma igreja muito bonita aqui, e aceitou o convite. Eu passei para ele a ideia, a mensagem, ele fez de forma tremenda o deliver, a entrega da mensagem que foi trazida semana passada. E só para a gente recapitular e para ajudar aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão nos visitando, o que ele falou conosco na introdução a essa série tão importante que é Crescendo como Comunidade. E quando a gente fala em comunidade, nesse contexto, nós estamos falando da comunidade aí fora, que nós também pertencemos. Nós estamos falando da comunidade como igreja, a igreja local, crescendo como igreja, porque o ano nós estamos focando em crescimento. E nesse mês em específico estamos falando de crescer como igreja, crescer como comunidade de crentes. E na semana passada o pastor Joe falou que nós fomos chamados para viver e ser partes de uma comunidade, usando o texto de Atos capítulo 2. E nesse chamado nós precisamos aprender a caminhar uns com os outros. E a gente vai cobrir isso de forma mais prática durante essa série. Falou também a respeito de que nós precisamos de pessoas para trabalhar conosco. Deus não nos chamou para fazer tudo sozinho. Eu vejo essa igreja, o funcionamento da igreja, como é bonito, irmãos. No momento que você está aí sentado, recebendo a palavra do Senhor, ouvindo de Deus, tem pessoas trabalhando na casa do Senhor para te servir, cuidando do seu filho, preparando talvez o alimento, ali na porta, cuidando que tudo está em segurança. É muito bonito isso. Deus não nos chamou para fazer tudo sozinho. Quantos podem dizer amém? É bom ter um grupo de pessoas. Ele também falou a respeito de que na igreja, na comunidade, nós encontramos pessoas para nos ajudar. É aqui que você vai encontrar ajuda. Andar sozinho, você vai ter que enfrentar situações sozinho, mas quando você faz parte de uma comunidade, você vai encontrar ajuda. Ele diz que na comunidade também nós vamos encontrar pessoas para estar conosco em momentos difíceis e chorar conosco. Eu me lembro da passagem de Mateus 26, quando Jesus enfrentava um dos momentos mais difíceis da sua vida, que era saber que ele estava indo para a cruz. E ali ele chamou Pedro, Tiago e João. Foi orar com eles, embora eles não disseram nada, eles estavam ali com Jesus. E nós precisamos disso em momentos difíceis da nossa vida. Nós precisamos de pessoas que fiquem conosco, que às vezes chorem conosco. Quantos podem dizer amém? E ele disse a respeito também que nós precisamos um dos outros para testemunhar a respeito de Jesus. É na comunidade que nós vamos ter a força, o treinamento, vamos ter a capacidade de sairmos e pregarmos, falarmos a respeito de Jesus. Falando sobre isso, semana que vem nós teremos aqui o pastor Jorge Humberto, que estará também falando aos homens no sábado. Então eu reforço aqui o convite aos homens da igreja, 5 da tarde, semana que vem. O pastor Jorge Humberto é um amigo da igreja, ele se dispôs a estar conosco. Ele queria muito ter estado conosco no Memorial Service que nós tivemos para o nosso pastor, e não deu certo. E ele sentiu, falou assim: olha, pastor, eu estou muito sentido com isso, eu gostaria de estar com vocês agora. Ele mora em Portugal, e não deu certo. Problema com visto e tudo mais, mas ele falou assim: olha, mas eu quero ir na igreja. E ele está vindo por conta própria. Ele falou: eu não quero que a igreja faça nada, eu quero ir aí, falar à igreja, abençoar a igreja. Eu falei: nós estamos numa série. Ele falou: qual o tema? Passei para ele, ele vai trazer uma mensagem sobre a igreja, a chave, a comunidade, a chave para o seu crescimento espiritual. E vai ser tremendo, e Deus vai usar ele poderosamente na semana que vem. Mas hoje a gente tem um assunto muito importante para a gente cobrir, e eu quero encorajar você agora a abrir a sua Bíblia, mesmo que eu vou projetar o texto num texto diferente, que em Hebreus capítulo 10, porque eu encorajo você a trazer a Bíblia. Nós temos encorajado durante esse ano você trazer a Bíblia na igreja, e embora você tenha aí talvez uma tradução diferente, o texto eu vou projetar numa tradução bem mais, digamos assim, contemporânea, talvez, do que a sua versão. É a nova versão transformadora. Eu gostei muito da forma que ela foi colocada. Quero lembrar a você que na igreja, a comunidade que nós estamos falando, nós vamos encontrar aqueles 3 níveis de pessoas que todos nós precisamos em nossas vidas, que ouvimos a semana passada. Nós precisaremos de pessoas que serão mentores acima de nós, que vão ministrar em nossas vidas. Nós vamos precisar de pessoas que estarão no mesmo nível do que nós, pessoas igual a você, que está vivendo a mesma caminhada que você.
E nós vamos precisar de pessoas para nós ministrarmos na vida delas. E é na comunidade cristã que você encontrará esses 3 tipos de pessoas. Então, esse assunto ele é muito relevante, é muito importante e com certeza vai nos ajudar a fortalecer ainda mais como igreja. Hebreus capítulo 10, versos 24 e 25. Eu coloquei 23 e 24, mas eu tenho quase certeza. Não, é 23, 24 e 25, está no próximo, está correto. Talvez na sua versão está um pouquinho diferente, mas diz aí, o autor ou a autora do Hebreus falava a um grupo de pessoas, só para você pegar o contexto, que eram judeus, eram os primeiros anos da igreja, os primeiros momentos que a igreja vivia, e a igreja foi fundada com judeus. Jesus era judeu, os discípulos eram judeus, e os judeus tinham a sua fé, tinham lá já suas práticas. E só para você entender, antes de você aprofundar no texto comigo, esses judeus, eles estavam questionando se estava valendo a pena toda a perseguição que eles estavam vivendo, no contexto que eles viviam. Pensa só, os judeus tinham práticas muito rigorosas, muito certas, que identificavam eles como judeus. De repente eles se convertem ao cristianismo, e o cristianismo tinha agora outras práticas, eles não jamais precisavam de adorar no templo. E só para você entender, no ano 70 o templo foi destruído, mas a carta de Hebreus menciona de forma assim superficial, dá para entender que as práticas do templo ainda estavam acontecendo, os sacrifícios do templo ainda estavam acontecendo. Então, quando o autor escreve essas pessoas, eles estavam ali na dúvida se estava valendo a pena todo o sofrimento. Porque os primeiros cristãos, queridos, e por isso eles fizeram o que fizeram, eles acreditavam que a volta de Jesus era iminente naqueles dias deles. Por isso que quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você vai perceber que eles vendiam todas as suas propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos e pensavam assim, olha, vamos fazer a obra de Deus porque Jesus está voltando e eu quero ganhar o máximo de pessoas para Ele enquanto Ele não volta. Mas os anos foram passando, e aqui possivelmente já no ano 62, 64, Jesus vem no ano 0, né? O seu ministério do ano 30 ao ano 34, uns 30 anos já do movimento do cristianismo. Algumas pessoas começaram a se questionar, será que vale a pena? Todo esse sofrimento, toda essa perseguição, será que a gente não pode voltar aqui e ser também judeu e praticar? Afinal de contas, Deus está em todo lugar. E o autor aqui então, o autor desse livro está escrevendo, encorajando. A gente poderia dizer que esse parte desse texto aqui é um apelo do autor ao convívio da comunidade cristã. Ele estava sacudindo as pessoas, olha, não faça isso, não abandone as vossas igrejas, não abandone as reuniões que vocês estão tendo como cristãos. E é esse assunto que a gente vai cobrir. Então, só dando um pano de fundo, antes de você ler comigo esse texto. Então ele está dizendo aí, apegue-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, ou seja, o cristianismo, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Quando você entende o contexto, você está entendendo o que ele está dizendo. Pensemos em como motivar uns aos outros, na prática do amor e das boas obras. Continuando agora o verso de número 25. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns estavam fazendo isso, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Esse dia aí era mais uma referência à vinda do Senhor, o dia do Senhor. Ele falou, olha, agora, mais do que nunca, o dia do Senhor está próximo. Muito mais do que quando nós começamos a crer lá atrás. Talvez alguns de vocês há 10, há 20, há 30 anos atrás, lá no início. Agora está muito mais próximo. Embora o dia do Senhor ainda não aconteceu, a volta de Jesus, cada dia que passa ela está mais próxima. Amém? Cada dia que passa ela está mais próxima. Ou Jesus volta ou você sobe. A verdade é essa. O momento que a gente menos esperar, você estará perante o Senhor. E esse autor ou autor está dizendo isso, olha, agora está mais próximo. E não, sabe aquele ditado, olha, não vale a pena você nadar e morrer na praia. Poxa, você ficou firme até agora, fique firme. E a forma que ele diz que a gente vai ficar firme é aprendendo a se reunir como comunidade, estando junto com um grupo de pessoas que pensa igual a você, que crê como você, que vai te fortalecer. Por isso que o assunto de hoje é que nós fomos criados para viver em comunidade. E você vai observar que eu vou abordar muito mais do que a comunidade cristã. O ser humano foi criado para viver em comunidade, e a gente vai ver isso no final dessa mensagem de hoje.
Muita gente pergunta assim, pastor, por que viver em comunidade? Por que essa ideia de estar junto? Sabe, essa ideia de estar juntos às vezes incomoda algumas pessoas. Eu sei que existem tipos diferentes de personalidade, pessoas que são mais introvertidas, outras mais extrovertidas, e é verdade isso. A gente sabe que algumas pessoas têm muita dificuldade do convívio em comunidade, principalmente quando são de outras culturas. O pastor Paulo falou aqui a respeito da sua origem, né? A gente pensa que ele tem cara de sulista e paulista, não tem? O cara é lá do Amazonas, assim, tem cara de índio mesmo, você não tem, mas tem que falar, né? Mas, regionalmente falando, essas pessoas de diferentes lugares do Brasil têm culturas totalmente diferentes. E às vezes a gente esquece disso, porque alguns aqui são de uma determinada região do Brasil, vocês sabem o que eu estou falando, inclusive eu. Um cara conversou comigo no primeiro culto hoje, um rapaz, e eu conversei, falei com o nome dele e tal, eu orei por ele. E falei, de onde você é? Ele falou, eu sou de Goiânia. Aí eu falei, legal, eu também sou. Ele, você é de Goiânia? Ele levou um susto, ele pensou que eu não era goiano. Eu falei, poxa, estou tão assim, não estou parecendo mais goiano? Eu falei, eu sou goiano, nasci em Goiânia. Mas eu sou um goiano paraguaio, eu fui criado no Nordeste. Mas, falando sobre isso, porque até mesmo nas regiões que a gente viveu no Brasil, traz uma cultura diferente. E quando você coloca essas pessoas tudo junto no mesmo lugar, é difícil esse convívio, porque nós somos pessoas de experiências diferentes, famílias diferentes, culturas diferentes, jeitos de falar diferente, e às vezes isso incomoda. Então muita gente faz essa pergunta, por que viver em comunidade? Tem uma família que está ali assim, à minha direção de El Salvador, e eles gostam de estar no culto em português. Tem o Peter ali também, que é do Paraguai. Peter, eu falei do Paraguai, mas falei de positivo, tá? O Peter é uma história muito interessante. O Peter, ele é da Europa, mas foi criado, nasceu no Paraguai e casou com a Raquel, nossa amada Raquel brasileira. Olha que lindo isso. Então, existem essas misturas. Então, viver em comunidade, muita gente fala, poxa, é difícil. Por que viver em comunidade? Bem, tem uma resposta muito clara para isso. Por quê? O isolamento é perigoso. Diga comigo, o isolamento é perigoso. Comunidade, irmãos, é uma resposta de Deus para nós, para nos proteger. Ficar isolado é um perigo. O autor da carta sabia disso. O autor sabia que se essas pessoas que estavam ali nos primeiros anos do caminhar do cristianismo fossem isoladas, separadas, elas estariam correndo um grande risco. Eu quero usar uma ilustração, usando um texto de 1 Pedro 5:8 que eu tenho projetado para vocês. Esse texto fala do inimigo das nossas almas. E a gente sabe quem é o inimigo das nossas almas. A gente sabe quem é aquele que a Bíblia diz que desde o início é o inimigo. Lá no Éden ele é chamado da serpente. Em toda a Bíblia ele tem ali uma perseguição clara contra o ser humano, porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. O ser humano representa Deus. E ele nos odeia, ele quer nos destruir. Jesus disse em João 10:10 que ele veio para matar, roubar e destruir. Esse é o objetivo dele. E usando essa linguagem figurativa, ele aí é chamado como leão. Não é um leão, porque o leão a gente sabe quem é, Jesus é o leão da tribo de Judá, amém? Mas ele tenta ser como leão, mas a ideia que o autor aí, Pedro no caso, está tentando dizer é o seguinte, ele quer te destruir. E olha o que ele diz, estejam atentos. Eu sei que eu não sou o melhor para falar sobre isso, linguística não é o meu forte, vocês já devem ter percebido, mas esta frase, esse início de frase está no plural. Quantos entenderam isso? Amém? Não está dizendo esteja alerta, esteja atento, mas estejam atentos. Está falando com um grupo, não está falando com um indivíduo, não está falando com uma pessoa. Claramente ele diz, estejam atentos, falando à comunidade. Tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão. Ele não é o leão, mas como um leão, rugindo à sua volta à procura de alguém que possa tragar. Usando aí bem rápido essa ilustração, é do mundo animal. O leão, quando ele ataca, se você gosta desse tipo de imagens, né, fortes, eu gosto, né? E eu percebo assim, o mundo animal, como eles operam. Embora o leão também caça em grupo, e diga-se de passagem, né, quem caça é a leoa, o leão é de vida boa, ele só vai quando a presa já está segura ali. Eu não sei por que ele é chamado de rei, né? Mas as leoas vão lá em grupo, atacam, mas o objetivo delas, o propósito delas na caça,
é de separar aquele que será a vítima, aquele que será o alvo do grupo. Quantos já assistiram algum documentário que fala sobre isso? Enquanto está ali o grupo, confunde o inimigo. Enquanto está ali em grupo, deixa com maior dificuldade o ataque. Por quê? Eles se movimentam, eles correm junto e o leão fica perdido em qual lado ir? As leoas, no caso, né? E a ideia é essa: em grupo vocês são mais fortes, mas se eles conseguirem te isolar, então quando ele fala, cuidado, estejam atentos, é atento mesmo, queridos, essa ideia de isolamento que às vezes entra de forma sorrateira nas nossas mentes. Quantos já tiveram assim, e você não precisa levantar a mão, mas você sabe que é verdade, aqueles pensamentos assim, você não precisa ir na igreja não, você é cristão de qualquer jeito, você sabe que você já conhece o Senhor, basta ler a Bíblia. Quantos têm coragem de levantar a mão que já teve esse pensamento? Levanta a mão e fala assim, eu já tive. Os outros que não levantou, não vou nem falar, né? Você já sabe que você já pensou nisso. Isso é uma seta do inimigo para te isolar. Nenhuma vez que você for atacado pelo inimigo vai começar assim, ó. O inimigo sempre vai te isolar da comunidade. Ele sempre vai querer dizer, se afaste. Ele vai começar a pôr defeito nas pessoas. Ele vai pôr defeito no pastor. Ele vai pôr defeito nos irmãos. Ele vai dizer, olha, você não precisa disso. É como o rugido dele ali, dizendo assim, olha, se afasta um pouquinho, sai ali um pouquinho. Você já é forte o suficiente. Você pode correr sozinho. E nesse momento você se torna isolado e um alvo fácil. O inimigo sabe disso, que unidos nós podemos vencer os ataques do inimigo. E ele sabe disso. A comunidade tem um papel fundamental nessa. Por que então viver em comunidade? Porque o isolamento é perigoso, mas na comunidade, em vida em comunidade, nós temos proteção. Eu uma vez me lembrei de um documentário de peixes também, em cardumes de peixes, pequenos peixes, sendo atacados por peixes maiores. E o método de defesa deles era correr em círculo, nadar, perdão, né, em círculo, o peixe correndo, mas peixe corre, eu acho, né? Nadando ali em círculo, bem rápido, um passando, e eu fico imaginando assim, os inimigos vindo naquele caso, né? E eu falo assim, e você passa pertinho, eu falo, nossa, escapei por pouco dessa vez, que pega o Luiz, né? Que pega o Pedro, que pega a Maria, e você passa assim, porque a ideia é essa, de sobrevivência. E não que a gente está torcendo para o outro, mas se vocês estão entendendo a ideia, você correndo ali, ajudando um ao outro, fala assim, não vai pegar, eu não vai pegar você, e vamos confundir o inimigo. E a ideia é essa, irmãos, a gente unidos, a gente vai vencer os ataques do inimigo. Mas se ele conseguir te separar, se ele conseguir te isolar, você se tornará uma presa fácil. Quantos dizem misericórdia disso? Amém? Então, a primeira razão é essa, o isolamento é perigoso. Mas não só isso, unidos nós podemos nos motivar. O texto de Hebreus claramente fala sobre isso, e eu tenho mais uma vez ele projetado para te lembrar. Unidos nós podemos nos motivar. Hebreus 10, 24 diz aí, pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Queridos, quando a gente está aqui unido como igreja, a gente é motivado, e às vezes você nem tem noção de como você pode motivar uma pessoa. Às vezes num pequeno abraço, num sorriso, num aperto de mão, num carinho, numa palavra. De várias formas você pode motivar pessoas. Às vezes eu percebo que um toque, uma fala, um olhar pode animar uma pessoa. É tão simples assim. Às vezes a pessoa está passando um momento difícil, às vezes está passando um momento com os filhos, com o cônjuge financeiro, e chega na igreja, juntos como igreja, tem um momento maravilhoso como esse de louvor, ouve uma palavra, o Espírito Santo começa a te motivar, fala assim, olha, continue firme, não pare, você vai vencer. Quantos podem dizer amém? Sabe, essa ideia de comunidade para nos motivar é chave, queridos. Eu fui por pouco tempo, o pastor Soares bem mais do que eu, militar, né? Eu tive esse background, que o Senhor me perdoe. Eu fui militar ali, militarismo tem ali suas regras, suas formas de ser, né? Muito forte, muito severas. Mas eu me lembro que muitas vezes eu pensava em desistir de alguma tarefa que era me dada. E a única razão que eu não desistia, porque eu estava em grupo. A motivação do grupo me levava a ir mais adiante. A motivação do grupo me fazia continuar. Quando eu estou assim treinando, eu gosto de treinar alguns tipos de exercícios.
E por muito tempo eu fiz classes, né? Classes de CrossFit. E CrossFit é interessante porque você tem lá um grupo enorme de pessoas malhando, correndo, fazendo, pulando. E eu me lembro que muitas vezes eu falei assim, nossa, morri, eu não consigo mais. Mas eu olhava para o lado e, sério, tinha uma senhorinha de 78 anos. 78 anos, a Cris lembra dela. Plank, então, que é a prancha, ela fazia, irmãos, 3, 5, 10 minutos. E eu com 30 segundos eu estava tremendo todinho. Eu falei, vou morrer. Mas eu olhava para ela e falei, não, essa velhinha está fazendo. No way que eu vou fazer também. Ela me motivava, ela me inspirava a continuar. Você quando faz exercício sozinho, você viu o tanque é chato? Mas quando você está com alguém, você corre, você vai longe, você consegue. Na vida em comunidade, você é motivado, queridos, a não desistir, a não parar. E é por isso que é tão importante, é por isso que é tão enfático a gente dizer isso. Olha, Deus te chamou para viver em comunidade, porque aqui você terá proteção contra o inimigo. Aqui você será motivado. Então, por que viver em comunidade? Porque o isolamento é perigoso. Mas não só isso, porque juntos nós vamos mais longe, muito mais longe. Há um ditado, um provérbio africano que diz o seguinte: se você quiser ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá em grupo. Quantos já ouviram falar desse provérbio antes? Esse provérbio é muito interessante, porque ele fala várias coisas dentro dele. Às vezes as pessoas acham que o objetivo é ir rápido. Mas do que adianta ir rápido se você está indo no caminho errado? Hello? Quando você está sozinho, ninguém vai te alertar que você está no caminho errado. Mas quando você está em grupo, quando você caminha em grupo, em comunidade, as pessoas, ou um ou outro pode perceber, isso não parece ser um bom caminho. Esse não parece ser a melhor ideia. Essa não parece ser a melhor hora. Quem anda junto tem um apoio não só da motivação, que eu já falei, mas também da percepção de outras cabeças, se aquela é a melhor ideia, se aquele é o melhor caminho. Por isso que a pessoa pode ir mais longe. Então, a ideia desse provérbio de caçadores naquela época era que, olha, se a gente estiver junto, a gente vai não só se proteger, não vai só se motivar, mas a gente também vai conseguir ir mais longe. Tem esse texto de Eclesiastes, que foi citado a semana passada. Eu tenho ele projetado, se você quiser tirar foto, anotar na sua Bíblia. Eu amo essa passagem de Eclesiastes e eu escolhi uma linguagem também na nova versão transformadora. Olha o que diz nesse texto: é melhor serem dois que um, pois um ajuda ao outro a alcançar o sucesso. Isso não é bacana? Um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se, mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Ou seja, quando você não tem ninguém para te ajudar. Quantas vezes, eu tenho 26 anos, vou fazer 27 anos que estou nessa igreja, e foi vocês que me ajudou a continuar. Foram vocês que me motivaram, me levantaram, me ajudaram a estar aqui onde eu estou hoje. Graças a Deus pela comunidade que Deus me colocou desde quando eu cheguei nesse país. Porque foram os irmãos que estão aqui, são os irmãos que o Senhor colocou nessa igreja que me ajudou a continuar. Eu descobri que essa se tornaria a minha família. Eu descobri que esse seria o lugar onde Deus me ajudaria a me tornar quem Ele tem para mim, o que Ele planejou para a minha vida. E o mesmo acontece com você. O verso de número 12 desse mesmo texto diz o seguinte: sozinha a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida. A mesma ideia do inimigo, mais uma vez. Mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda. Pois uma corda traçada com 3 fios não arrebenta facilmente. Esse é aquele texto com cordão de 3 dobras, não se quebra facilmente. Mas a forma que foi aí, não é bem uma tradução, mas interpretado, foi muito bonito nessa nova versão transformadora, e por isso que eu trouxe ela para vocês hoje. Essa versão está falando o seguinte: olha, nesse grupo, na comunidade, e aqui eu vou fechar um pouquinho mais, nesses grupos de conexão onde você participa, onde você está ali interagindo com pessoas que sabem da sua história, sabem do seu nome, sabem do que você está vivendo, você vai ter a oportunidade não só de crescer, mas também de ser protegido, de ser encorajado e poder ir mais longe. Eu falava com a diaconisa que está na porta ali, eu disse: olha, eu gosto de ficar aqui na porta, porque eu gosto de olhar para as pessoas, e na minha mente eu fico assim, um exercício que eu faço, só para vocês saberem, o quanto que eu sei dessa pessoa, o quanto que eu sei de fato dessa pessoa, o quanto realmente eu sei da vida dessa pessoa, não no sentido de, eu sou curioso, mas será que eu já interagi com ela?
Será que de fato eu a conheço? Será que eu sei o que ela está enfrentando? E às vezes eu sei, às vezes não. E quando eu não sei, eu me pergunto, o que eu posso fazer para quebrar essa barreira? Para me aproximar dessa pessoa? Para ser de fato alguém na vida dela no momento que ela precisar? Você já parou para pensar nisso? Porque foi para isso que Deus te colocou numa vida em comunidade, para que os interesses uns dos outros se tornassem também os seus interesses. E a gente às vezes vive num mundo muito, egoísta. A gente vive num mundo onde a gente ouve o ditado que é cada um por si e Deus por todos. Mas Deus está nos chamando a viver em comunidade. E na vida de comunidade, tudo é em comum. A alegria de um é a alegria do outro, a luta de um é a luta do outro, a vitória de um é a vitória do outro. Quantos podem dizer amém? E nós precisamos de aprender a viver esta vida em comunidade. Deus nos chamou para viver em comunidade porque esse é o contexto, da vida que Ele experimentou e quer que nós experimentemos também. Então, por que viver em comunidade? Primeiro, porque o isolamento é perigoso. Segundo, porque juntos nós vamos mais longe. Mas o terceiro, que é a chave de tudo, porque Deus planejou assim. Comunidade é o plano de Deus. Quando Deus nos criou, queridos, quando tudo começou, Deus já tinha isso em mente. Você conhece a história, em Gênesis, capítulo de número 2. Quando a gente lê esse texto, a gente sempre lê no contexto, sim, sem dúvida, da criação de todas as coisas. Da criação do homem, da criação da mulher. Gênesis 2, capítulo 2, verso 18, diz que não é bom o homem ficar sozinho. Quem disse isso? Deus. O ser humano, quando Deus diz não é bom ficar sozinho, e eu sei que alguns não entendem assim, não interpretam assim, mas nós cristãos, principalmente na nossa igreja, nós entendemos que Deus se apresentou a nós como um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Quantos sabem disso? Amém? Talvez é novo para alguns, mas Deus é um Deus triuno, que se relaciona de forma igual, Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses, um só Deus em três pessoas. A manifestação dele para nós se deu em três pessoas. E esse Deus, quando Ele resolveu nos criar, Ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso é muito profundo e muito fácil de entender porque somos o que somos. Porque Deus é um Deus que se relaciona. Porque Deus é um Deus que interage consigo mesmo ali na Trindade. E nós fomos criados a essa imagem. Da mesma forma que Deus é, da mesma semelhança que Deus é. A imagem que temos de Deus não é a imagem física, porque Deus não tem corpo. Mas é a ideia de sermos um ser que pensa, inteligente, racional, com vontade própria, mas também com a capacidade de se relacionar, não só com Ele, mas com o seu semelhante. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós fomos chamados para viver em comunidade. Esse foi o plano de Deus. No momento em que Deus criou Eva, a primeira comunidade veio à existência. Quando Deus olhou assim, a sua vida está aí, Adão, tão bom, ficar sozinho, ninguém para te perturbar, mas eu vou criar aí agora para você uma companheira, vou criar alguém que vai ser à sua altura, alguém que vai andar com você do seu lado, alguém que vai te ajudar, alguém que vai te auxiliar. No momento que Ele criou, não só Ele estava criando primeiro macho e fêmea para a procriação, mas Ele estava trazendo à existência a comunidade. Foi ali que tudo começou. Então o ser humano não foi criado para ser sozinho, isolado. No momento também que Jesus veio ao mundo, Ele não andou isolado. Se fosse o plano de Deus o isolamento, Jesus tinha vindo a esse mundo, sido talvez como era comum naquela época, um essênico. O essênico era um grupo de pessoas que muitas vezes se afastava da vida em sociedade e viviam ali isolados, muitas vezes no deserto, sozinhos. João Batista possivelmente era um essênico. E essas pessoas tinham lá as suas práticas, tudo, mas faziam de tudo para não estar em contato com ninguém. É quase como hoje nós temos observado algumas pessoas que são isoladas em mosteiros e tudo mais. Mas Deus não nos criou para viver assim. E quando Jesus veio, Ele fez questão de reafirmar o que Gênesis nos mostra. Ele, embora não casou, embora Jesus não veio para ser, como foi Adão, procriador da raça humana, Ele mostrou o outro aspecto da vida humana, que é de se relacionar. Jesus poderia ter andado sozinho, mas ao contrário, Ele formou uma comunidade. Ele chamou discípulos. Ele não começou o projeto de vida, ou de ministério dele sozinho.
Ele foi chamando pessoas para andar com Ele, porque esse é o plano de Deus para nós. Eu tenho uma frase para vocês, se você quiser tirar foto: o ser humano, em sua natureza mais íntima, é um ser social. A menos que ele se relacione com o outro, ele não pode viver nem desenvolver o seu potencial. É no convívio com outras pessoas, é no andar juntos que você desenvolve o seu potencial. Conclusão dessa mensagem: a vida em comunidade é a resposta de Deus para muita coisa em nossas vidas. Eu sei que talvez alguns ainda relutam com isso, e eu quero aqui abrir realmente de forma bem clara para você, que não é o fato de estar aqui, não é simplesmente vir à igreja, mas ser parte da igreja. Não é simplesmente assistir aos cultos, mas se perguntar o quanto eu estou, a mesma pergunta que eu fiz, o quanto que eu sei de você, o quanto você sabe de nós, o quanto de você de fato vive a vida cristã em comunidade conosco. Eu observo que algumas pessoas ouvem isso, vê a gente falar dos grupos de conexão e falam: não, estou tão ocupado. Eu sinto muito que você está perdendo um grande benefício de Deus para a sua vida. É triste pensar que você pode algum dia viver um momento difícil e não ter ninguém do seu lado e ainda querer culpar a Deus e culpar a igreja, de que ninguém te ligou, que ninguém te ajudou. Quantos sabem o que eu estou falando? A pessoa às vezes fica doente, ela: poxa, eu fiquei doente e ninguém me liga, se eu fosse importante. Bem, a pergunta é: quanto você está envolvido na comunidade? Quanto você, quem te conhece, quem sabe de você, quem anda com você? E talvez você é introvertido, tem dificuldade, fala com a gente, deixa a gente te ajudar. Deixa eu te colocar do lado de pessoas assim que você vai se sentir bem. Sabe, encontrar pessoas que têm as mesmas vivências que você. A minha esposa ontem conversava com algumas pessoas, a gente estava no aniversário. Ela dizia assim: Cris, eu gosto de você, eu gosto do pastor Marcos, vocês têm muitas coisas que vocês sabem o que a gente vive. Eu falei: claro, a gente está aí igual vocês. Aí ela falava para a Cris assim: Cris, é bom assim, é bom ter vocês do nosso lado, porque vocês nos inspiram a continuar, porque vocês passaram por tantas coisas, porque sabe da nossa história, sabe da nossa vida. E às vezes é isso que você está precisando, de pessoas do seu lado, para que te inspire, para te ajude, porque, como eu estou dizendo, a comunidade é a resposta para muita coisa. A comunidade é a resposta para o seu bem-estar. Você vai se sentir bem melhor quando você aprender a viver em comunidade. A comunidade é a resposta de Deus também para o seu aperfeiçoamento, como a gente vai ver na semana que vem. Na vida em comunidade, Deus vai te aperfeiçoar. Na vida em comunidade, o Senhor vai te proteger. Vai proteger, vai colocar um cinturão de proteção em volta de você. Sabe, as pessoas vão estar ali te vigiando assim, realmente para você não vacilar. Às vezes tem gente que se incomoda com isso também. Há pessoas que acham assim: poxa, é difícil, pessoas ficam falando, mas isso é importante, é plano de Deus. É dois vigiando um ao outro, ajudando um ao outro, encorajando um ao outro. E por último, a comunidade é a resposta de Deus para o seu crescimento. Vai ser fácil? Claro que não. É fácil a vida, o convívio? Não. Quantos são mais de um irmão tem na vida assim? Levanta a mão. Se você não é filho único, levanta a mão. Nossa, muita gente, né? Talvez se você é filho único, você não sabe o que eu vou falar, mas quem não é filho único sabe que a história é entre tapas e beijos, né? Quantos já ficaram amarrados com seu irmão assim? Né? Colocava junto assim, beijar o seu irmão, e você virava-se a cara, e ele lá preso com você, beija, abraça, porque não é fácil, são pessoas de personalidade diferente. Vai ser fácil? Não. Ninguém está dizendo que vai ser fácil, mas é o plano de Deus, é o melhor para você. Quem cresceu em famílias de vários irmãos sabe o que eu vou falar, e eu entendo que pessoas não vieram disso, mas são filhos únicos. Mas quem viveu assim tem que aprender desde cedo a compartilhar bem cedo, amém? Né? A bicicleta vai de um, vai para o outro, o sapato passa de um, passa para o outro, a camisa passa de um, passa para o outro, passa para o outro. E aí você já, isso é ok. O primeiro filho, quem é o primeiro filho aqui desses? A gente é mais egoísta, eu sou o primeiro também, né? A gente recebe, a gente acha que o mundo é para nós. Aí nasce um irmão, assim, quem é esse? Que veio usurpar o meu trono. Não é fácil, mas a gente aprende. A gente vai descobrindo que, olha,
Você aprende a amar aquele irmão, você entende que ele é importante para a sua vida, que faz parte de um projeto para te aperfeiçoar. É por isso que Provérbios 27:17 diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Na vida em comunidade, a gente às vezes vai ver faíscas saindo, farpas, mas faz parte. Sabe, o ferro, você precisa de um material tão resistente como ele para aperfeiçoar. Essa é a ideia. E você precisa de pessoas como você para te aperfeiçoar. Você precisa de alguém que fale a sua vida, que te encoraje, que entenda a sua dor, que talvez já viveu o que você já viveu. O pastor Paulo trouxe uma ilustração que eu falei: olha, eu vou usar ela também. Eu falei para ele: muito boa. Ele disse que uma vez um homem estava preso num buraco, caiu dentro do buraco e ficou gritando lá dentro: me tira daqui, me tira daqui. Aí disse que passou um empresário, olhou aquele homem caído no buraco, sacudiu a cabeça e foi embora, deixou o homem lá caído. Depois passou um engenheiro, olhou aquele homem caído e a mesma coisa, só sacudiu a cabeça. E foram passando pessoas, até que veio um amigo. E quando o amigo viu aquele homem caído, sabe o que ele fez? Ele pulou lá dentro. E o cara falou assim: você é doido, cara, por que você não jogou uma corda? Por que você não me ajudou a sair daqui? O amigo olhou para ele e falou assim: sabe o que? Eu também já caí nesse buraco, e eu aprendi como sair daqui. Eu vou te ajudar a sair desse buraco agora. Essa é a verdade que a gente tem. Você, quando está em comunidade, você vai estar vivendo um momento difícil no seu casamento, sua vida, sabe, financeira. Alguém vai olhar assim, pá, no buraco com você. Fala: você é doido? Não. Eu já venci isso e você vai vencer também. Eu já passei por isso e você vai ser mais que vencedor também. É por isso que você precisa de pessoas que estarão do seu lado, que vão te ajudar. Temos que lembrar que não na comunidade, não, temos que lembrar que é na vida em comunidade que somos a igreja. Ninguém é a igreja sozinho. Eu sou a igreja. Eclesia, palavra que nós aprendemos na última série. Grupo de pessoas chamados para fora com o mesmo propósito. Quando nós estamos juntos, nós somos igreja. Sozinho nós somos parte da igreja. A Bíblia usa a ilustração que você é parte do corpo, você é parte do edifício. Nenhum corpo é corpo só com mão, só com pé, só com braço. É corpo quando todos os membros unidos formam o corpo. Nós somos igreja quando nós estamos unidos. E o poder foi dado à igreja, a autoridade foi dada à igreja, não a um indivíduo. Nós precisamos uns dos outros. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, você que me assiste. Talvez você não faz parte de uma igreja ainda. Talvez você está aí perguntando: eu preciso de encontrar uma igreja. Talvez você nem mora no nosso estado, no nosso país. E use esse canal como uma fonte de alimentar a sua alma. Amém por isso. Deus te abençoe e eu quero ser esse instrumento para te abençoar. Mas você precisa de uma comunidade de crentes que creem como você. Pessoas que vão viver do seu lado ali dia a dia, enfrentando as mesmas lutas. Eu encorajo você a encontrar uma igreja. Não existe igreja perfeita. Eu falo para você que está de olhos fechados, cabeça baixa: não existe igreja perfeita. Se ela existia, no dia que você chegou, ela deixou de ser. Porque nós não somos perfeitos. E nós sabemos disso. Mas nós precisamos dessa vida em comunidade. E eu oro em nome de Jesus agora, que todos vocês que me assistam aqui possam encontrar um lugar para pertencer. Para pertencer. De olhos fechados, cabeça baixas, todos aqui. Eu quero te fazer um convite. E eu não estou te convidando a ser parte da MP Church. Eu estou te convidando a ser parte primeiro da comunidade de crentes que existe ao redor do mundo. Talvez você nunca entendeu o que significa isso, mas de forma bem resumida nós todos somos pecadores. E existe um Deus santo, um Deus que está de braços abertos para nos receber apesar do nosso pecado, apesar de toda a sujeira que está sobre nós. Esse Deus te ama tanto que um dia Ele se fez homem, veio a este mundo para resgatar a sua criação. O nome dele é Jesus. A morte dele naquela cruz foi por causa de mim e de você. Foi para salvar-nos, porque a lei exigia que aquele que pecasse deveria morrer. E Deus se fez homem
morrendo em nosso lugar, para nos salvar, porque Ele nos ama. Ele é um Pai intensamente, dedicado. Ele nos ama. Ele falou: eu não vou deixar. O homem tinha o direito de escolha, eu sabia disso, que o homem foi criado à minha imagem, à minha semelhança, e ele podia escolher servir-me ou não, e ele escolheu não me servir, mas eu não vou abandoná-lo. Eu estarei indo e vou resgatá-lo. E desde o início até a vinda de Cristo, tudo apontava para isso, para a redenção, para o resgate do homem. E Ele já veio. E a palavra de Deus nos ensina que aquele que crer nele será salvo. Aquele que confessa os seus pecados, aquele que entrega a sua vida a Ele, é recebido pelo Pai. E a Bíblia diz que isso nos dá um acesso a Deus de forma extraordinária. Todos são criaturas, mas nem todos são filhos. A Bíblia fala que todos aqueles que o receberam o direito de serem chamados filhos de Deus. Você nunca fez isso, talvez? Tudo que você precisa fazer é crer no que eu estou dizendo. A Bíblia diz que a salvação é pela fé. A maioria de nós já fizemos, mas talvez tenha uma pessoa aqui que nunca fez. Pastor, o quê? De dizer assim, através de um gesto: eu acredito, pastor, e eu quero entregar a minha vida para Jesus. Onde quer que você está, eu queria que você nesse momento pensasse nessas palavras. E se você sente no seu coração que isso é com você, eu queria que você levantasse a sua mão. Não vou te chamar aqui na frente, eu só vou orar por você. Tem alguém aqui hoje que você diz: olha, eu preciso de entregar a minha vida para Jesus. Eu nunca fiz isso, pastor. Alguém? Toda a igreja? Não? Eu quero crer então que todos vocês já fizeram isso um dia. Mas a minha próxima pergunta para você então é: uma vez salvo, você é parte da comunidade de cristãos? Igreja não salva, mas o convívio na igreja é um reflexo de que eu fui salvo. Eu sei do que eu preciso e eu sei do que a palavra de Deus exige. Eu quero te convidar a ser parte dessa igreja. Dia 27 nós vamos ter uma classe de membresia, para você conhecer mais dessa igreja. Eu quero te convidar, você é meu convidado, mesmo que você não assuma depois querer ser membro dessa igreja, mas vem participar, fala comigo, fala com um dos pastores. Olha, pastor, eu quero estar 10 horas da manhã nesse dia, eu quero conhecer um pouco mais da igreja. É a sua oportunidade de fazer parte. Outra forma que você pode ser parte, talvez já tendo feito isso, é buscando um grupo de conexão. Eu te encorajo, em nome de Jesus. Eu quero convidar nesse momento que os diáconos tragam a ceia. Que lindo hoje a gente terminar com a ceia. Eu ainda tenho 5 minutos. E a gente vai participar da ceia de uma forma diferente.